Quem lê a Bíblia com alguma atenção não pode deixar de perceber que mais da metade de seu conteúdo refere-se a uma nação, os israelitas. Percebe também que eles têm um lugar distinto nos procedimentos e conselhos de Deus, separados da massa humana, são levados a um convênio com Jeová, que lhe faz promessas específicas que não foram feitas a nenhuma outra nação. Apenas sua história é contada durante a narrativa e profecias do Antigo Testamento. Outras nações são mencionadas somente quando exercem alguma influência sobre o povo judeu. Parece também que todas as comunicações de Jeová com Israel, como nação, referem-se à terra, estão ligadas com a terra. Israel com a terra. Se fosse um povo fiel e obediente, é-lhes prometida grandeza terrena, riqueza e poder. Se infiel e desobediente, será espalhado entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, como Deuteronômio diz, capítulo 28, versículo 64. Até mesmo a promessa do Messias é de abençoar todas as famílias da terra. Ao continuar sua pesquisa, o estudioso encontra, nas Escrituras, menção a outro corpo distinto chamado Igreja. Esse corpo também tem uma relação peculiar com Deus e, como Israel, recebeu dele promessas específicas. Mas é aí que termina as semelhanças e começa o mais extraordinário contraste. Em vez de ser formada apenas por descendentes diretos de Abraão, é um corpo em que a distinção entre judeu e gentil se perdeu. Em vez de ser uma relação de mera convenção, uma de nascimento, em vez da obediência que traz como recompensa grandeza terrena e riqueza, a igreja é ensinada a se contentar com comida e vestimenta e esperar a perseguição e ódio. Percebe-se que, assim como Israel se liga às coisas temporais e terrenas, a igreja se liga ao que é espiritual e celestial. Mais adiante, as Escrituras mostram ao estudioso que nem Israel, nem a igreja existiram sempre. Cada um tem o seu registro de seu começo. O surgimento de Israel encontra-se no chamado de Abraão, procurando pelo nascimento da igreja, descobre, talvez ao contrário de suas expectativas, já que provavelmente foi ensinado que Adão e os patriarcas estavam na igreja, que ela certamente não existiu antes, nem durante a vida terrena de Cristo, já que ele fala de sua igreja como algo futuro quando diz, em Mateus capítulo 16, versículo 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não diz edifiquei, nem tampouco diz edificando, mas sim edificarei, como algo futuro. Descobre-se também em Efésios capítulo 3, versículos 5 a 10, que a igreja não é mencionada nas profecias do Antigo Testamento nem uma vez, mas que era naquela época um mistério, ou seja, algo que estava oculto em Deus. Biblicamente, ele encontra o nascimento da igreja em Atos capítulo 2 e o término de sua trajetória na terra em 1 Tessalonicenses capítulo 4. O estudioso também encontra na divisão racial bíblica outra classe raramente mencionada e distinta em tudo, tanto de Israel quanto da igreja. São os gentios. A posição comparativa de judeus, gentios e da igreja pode ser vista brevemente nas seguintes passagens. Pensamos nos judeus primeiramente. Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5, João capítulo 4, versículo 22, Romanos capítulo 1, versículo 2. Depois nós temos outra série de versículos dos gentios, Efésios capítulo 2, versículo 11, Efésios capítulo 4, versículo 17, Marcos capítulo 7, versículo 28.
E outro sobre a igreja, Efésios capítulo 1, versículo 22, capítulo 5, versículo 29 e 1 Pedro, capítulo 2 e 9. Quando compara o que se diz na Bíblia sobre Israel e a igreja, descobre que na origem, chamado, promessa, adoração, princípios de conduta e destino futuro são completamente contrastantes. Compare-se primeiramente o chamado de Israel com o da igreja. Note o de Israel primeiramente. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiro, de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerão o pão sem escassez. Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 a 9. Então disse: eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Gênesis capítulo 24, versículos 34 e 35. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Deuteronômio capítulo 28, versículo 7. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Mas note agora o que é dito sobre a igreja. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Note a diferença? Celestial, não terrena. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Mas a nossa cidade está nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8, versículo 20. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Marcos capítulo 10, versículo 23. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago capítulo 2, versículo 5. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 2. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 4. É claro que isto não significa que um bom judeu não pode, ao morrer, ir para o céu. A diferença é que o incentivo para a bondade, nesse caso, foram bênçãos terrenas, não celestes. Seria necessário dizer que, nesta dispensação, nem o judeu, nem o gentil pode ser salvo, a não ser pelo exercício da fé no Senhor Jesus Cristo, por meio de quem ambos nascem de novo, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 16, e são batizados formando um corpo, tanto judeu como gentil agora na nossa era. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que é a igreja. São introduzidos na igreja Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23,
Na igreja, a distinção entre judeu e gentil desaparece, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 28, Efésios capítulo 2, versículo 14. Assim, ao escrever para os Efésios, o apóstolo fala daqueles que eram neutros, noutro tempo, gentios, conforme Efésios capítulo 2, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2, também diz, éreis gentios. O contraste entre Israel e a igreja volta a aparecer nas regras dadas para a conduta de cada um. Note, por exemplo, a conduta exigida para Israel. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 e 2. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Êxodo capítulo 21, versículos 24 a 25. Mas note agora a diferença na igreja. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 12 e 13. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5, versículo 34. Veja também Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 a 21 e Lucas, capítulo 15, versículos 20 a 23. Nas reuniões de adoração também encontramos contrastes. Israel poderia adorar em um lugar apenas e a uma distância de Deus. Somente poderia aproximar-se dele por meio de um sacerdote. A igreja adora em qualquer lugar onde haja 2 ou 3 reunidos, tem ousadia para entrar no santuário e é composta de sacerdotes. Compare Levítico capítulo 17, versículos 8 a 9 com Mateus capítulo 18 e 20. Lucas capítulo 1, versículo 10 com Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. E Números capítulo 3, versículo 10 com 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Nas profecias concernentes ao futuro de Israel e da igreja, a distinção é ainda mais espantosa. A igreja será completamente retirada da terra, mas Israel será restaurada em seu maior esplendor e poder terreno. Veja o que as Escrituras dizem. Primeiro, em relação a Israel. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículos 31 e 33. Dessas 7 promessas a Maria, 5 já foram literalmente cumpridas, mas que critério interpretativo nos autoriza a dizer que as 2 restantes não serão também cumpridas, se as outras já foram cumpridas. Simão relatou primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Atos capítulo 15, versículos 14 a 16. Digo, pois, porventura rejeitou Deus a seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro,
e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Confira isto em Romanos capítulo 11, versículo 1, versículo 11 e nos versículos 24 a 26. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, e levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Isaías capítulo 11, versículos 11 e 12. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. Isaías capítulo 14, versículo 11. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Jeremias capítulo 16, versículos 14 e 15. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem neles seguramente, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Jeremias capítulo 32, versículos 37 e 38. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Sofonias, capítulo 3, versículos 14 e 15. Notamos agora alguns versículos onde mostra o contraste com a igreja. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
versículos 15 a 17. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Pode-se dizer seguramente que a judaização da igreja fez mais para limitar seu progresso, perverter sua missão e destruir sua espiritualidade do que todas as outras causas combinadas. Em vez de perseguir o caminho escolhido de afastar-se do mundo e seguir o Senhor em seu chamado celeste, usou escrituras dos judeus para justificar-se no rebaixamento de seus propósitos, de civilização do mundo, de aquisição de riqueza, do uso de rituais imponentes, na edificação de igrejas grandiosas, templos ornamentados, na invocação das bênçãos de Deus sobre os conflitos militares e na divisão de uma irmandade igualitária entre cleros e leigos. O que é para a igreja é para a igreja, e o que é para Israel é para Israel. Não fizemos mistura. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.